Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz. Está começando o programa Feliz é Quem Tem Fé, aqui pela Rádio Pavio que Fumega. Queridos, quero compartilhar uma breve reflexão que está na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, como leitura de texto base para a nossa reflexão, mas nós estaremos lendo outras passagens. Então vamos à leitura da Palavra de Deus. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Queridos, o texto já começa falando sobre nos convidando a refletir o tamanho desse livramento, o tamanho dessa salvação. Porque nosso Deus é um Deus grande. E porque o Salvador, Jesus, Ele é grande. E porque nossos pecados também são grandes. E porque o preço que foi pago também foi grande. E porque os resultados dessa tão grande salvação é grande. Também é grande. Então, como escaparemos nós? Quando você olha para a palavra de Deus e a gente começa a ler e nos convida para estarmos refletindo do tamanho desse amor com que Deus tem nos amado. Quando eu leio no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, quando a Bíblia registra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? Não tem nem como descrever, de tal maneira, de maneira muito grande, enorme, imensurável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17, a Bíblia registra, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, acabamos de ler em Hebreus, quando a Bíblia registra: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia! Sabemos que muitos de nós temos a tendência de estarmos escapando, né? Tentamos escapar daquilo que nos traz angústia, que nos traz mágoa, que nos sobrevém com intensidade e nos machuca. E o homem não está percebendo que Deus tem posto à sua disposição os recursos da graça. O Senhor criou o homem para que tenha uma vida em abundância. Então, como escaparemos? Esta é uma pergunta que fica em nossa mente. Escapar de quê? De quê
que temos escapado. No versículo 4 de Hebreus 2, nós lemos o versículo 3. Mas essa pergunta, ela se estende ao versículo 4. Então eu gostaria de estar lendo agora o 3 e o 4, para você ir memorizando essa pergunta. Olha só, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, pois, confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Há uma pergunta. Você, de fato, quer escapar dessa tão grande salvação? Eu vou repetir. Esta pergunta, ela deve ficar em nossa mente. Eu vou me perguntar, estou lhe perguntando. Escapar de quê? Escapar do quê? O homem, eu estou respondendo para você. O homem precisa escapar do juízo estabelecido para esse mundo. Nós precisamos escapar também da vida religiosa, escapar da violência, escapar do pecado. Sempre fica a pergunta: como poderei escapar? Só há uma saída para a salvação. Jesus é a porta. Jesus é resultado de uma tão grande salvação. Eu quero te convidar nesse momento para você refletir sobre esse assunto com seriedade. A salvação em Jesus é a mensagem principal do Evangelho. Mas o que isso significa? Precisamos ser salvos de quê? Do quê? Por que a salvação é tão importante? Olha, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, precisamos de salvação, a salvação do pecado. Olha o que diz em 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso eu acho muito interessante, porque enquanto eu ministro a palavra para você, compartilho a palavra com você, a palavra está mexendo comigo também. E Paulo, quando está dizendo isso a Timóteo, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores e precisamos de salvação. Precisamos ser salvos da prisão do pecado. Deixarmos de ser escravos do pecado. Porque às vezes nós estamos tão escravizados, presos, acorrentados, debaixo do jugo do pecado, e que já não sentimos mais a tristeza de certas coisas que fazemos. Então a pergunta que eu faço para mim e para você: ninguém pode jamais se considerar o perfeitão, aquele que não precisa de ser tratado. Todos nós somos pecadores e precisamos
sermos salvos do pecado, do jugo do pecado. E há um antídoto para isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando confessamos, quando nos arrependemos, quando abandonamos, o Senhor nos justifica, o Senhor nos veste com vestes de salvação, limpa a nossa alma, limpa a nossa vida, limpa nosso falar, limpa nosso sentir, limpa nosso pensar e não permanecemos mais sendo escravos do pecado. O grande problema do mundo é o pecado. Todos cometemos erros e esses erros estragam nossas vidas. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, apagando o nosso pecado na cruz e nos dando uma vida nova. Queridos, precisamos também de salvação da condenação. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O pecado traz condenação. Merecemos ser castigados por nossos erros, mas Jesus nos ama tanto que Ele levou o castigo em nosso lugar. Jesus salva da condenação do pecado. Quando você vê lá em Isaías 53, quando a Bíblia diz, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia! Ele levou as nossas iniquidades. Ele levou o castigo que estava sobre nós. Aleluia! E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que diz a palavra. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Reflita comigo mais uma vez. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? O Senhor quer te salvar do pecado, te libertar, te salvar da condenação, te salvar da morte. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A morte é o resultado final do pecado. Todos pecamos, por isso todos vamos morrer. Mas em Jesus a morte não é o fim. Quando cremos em Jesus, recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia! Veja bem, quando no Evangelho de João, quando eu li logo no início, quando ele diz no capítulo 3, no verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas o que acontece, querido? Nós precisamos atentar para tão grande salvação. Salvação no original, que significa sozo, que vem um conjunto de livramento,
salvar da miséria, salvar da aflição, salvar de enfermidade, salvar de angústia, salvação. O que significa, irmã Marta? Então quer dizer que não vai ter mais doença, não vai ter mais miséria, não vai ter mais nada? Então, qual o planeta que você está vivendo, Marta? Porque é isso que nós estamos enxergando, exatamente isso, que independentemente de passarmos por isso, temos uma garantia de vida eterna. Porque nós somos seres eternos. E o Senhor está dizendo que quando a incorruptibilidade for vestida, ou seja, nós estamos nesse corpo que é corruptível, mas um dia haveremos de receber uma incorruptibilidade, passaremos dessa vida que é corruptível, que é efêmera, passageira, e nos vestiremos da eternidade, aleluia. E isso só é possível em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Falamos que precisamos da salvação do pecado, da salvação da condenação, da salvação da morte. E como recebemos essa salvação? A salvação é pela graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém consegue merecer a salvação. Podemos fazer muitas coisas boas, muitas obras, mas elas não apagam nossos pecados. Somente Jesus nos pode salvar. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a salvação de graça. Tudo que nós podemos fazer é crer nele e entregar nossas vidas a ele. Jesus nos salva. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Aleluia! E para quem é a salvação? A salvação, queridos, é para os que se arrependem. A salvação é para os que estão perdidos. A salvação é para os que creem em Jesus. A salvação é para quem se converte, para quem confessa, para quem abandona. Aleluias! Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu qualquer coisa? Não. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Eu quero te perguntar nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, Jesus está estendendo essa salvação até você. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar de quê? Do pecado, porque o pecado ele traz consequências amargorosas. Sequências amargosas. O salário do pecado é a morte. E às vezes você pode pensar assim, mas eu vejo tanta gente fazendo coisa errada e não morreu. Mas morreu em quê? Morreu na falta de comunicação com Deus. Sabe, existem muitos cadáveres ambulantes. E às vezes até nós mesmos nos sentimos como que estivéssemos apenas respirando, mas a verdadeira vida, a abundante vida, a superabundante vida que Deus tem por nós é estarmos religados em Deus, nos comunicando com Deus, nos relacionando com Deus, recebendo de Deus o auxílio, a companhia, recebendo de Deus a paz, mesmo em meio a conflitos, porque a paz não nos isenta de enfrentamentos e conflitos. Ah, queridos, precisamos ser salvos do pecado, precisamos ser salvos da condenação,
da morte eterna. Você sabia que um dia haveremos de comparecer no tribunal de Deus? E o Senhor vai perguntar para você: cadê Jesus na sua vida? E você vai dizer: nunca me falaram de Jesus, pois eu estou aqui falando para você. Não escape dessa salvação. Estamos aí há dias para comemorarmos, relembrarmos o sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu venho trazer Jesus até você. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E eu quero concluir: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ei, o que você vai falar com o Senhor quando você chegar diante dele? Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Um abraço gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2 horas da tarde.